Boa noite para todo mundo. Hoje, 20 de setembro de 2023, dia da super quarta, né, minha gente? Parte da super quarta já aconteceu. Nós vamos comentar nesse resumão a segunda parte da super quarta, que é a decisão de política monetária aqui do Brasil. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, a decisão ainda não saiu. Eu poderia acompanhar aqui com vocês, mas eu vou ter um compromisso à noite. Então, assim que o resultado sair, ou eu comento com vocês hoje à noite, ou eu comento com vocês no resumão de amanhã. Ok? Bom, de antemão, para quem gosta do meu conteúdo, peço para não esquecer de deixar o like, mandar para as pessoas que precisam ficar mais antenadas aí no que está acontecendo no mercado. E, minha gente, política monetária dos Estados Unidos, do Brasil e da China, que nós vamos falar também, é informação necessária para todo mundo, não é só para quem opera, para quem investe também. Para quem investe também. Oportunidades surgem e deixam de surgir de dias como hoje, para quem vai investir, ok? Mas vamos lá, considerando que vocês já deram like, pode seguir com o vídeo. Mas vamos lá, minha gente. Eu dei um print no panorama, antes que ele virasse e zerasse todas as cotações, e aí vocês ficariam cegos aí com as cotações do dia. Então deu tempo de eu tirar um print para vocês. Hoje eu tô mostrando um print, mas é um print basicamente do final do dia. Dá pra ver, né? Dá pra ver meu mouse? Dá. Vamos lá. Bolsas na Ásia, minha gente, fecham no negativo. Ontem à noite nós tivemos decisão de política monetária lá da China. E a China, tanto os juros de 1 ano quanto os juros de 5 anos, lembrando que a China, ela tem um sistema de juros diferente da América, do Brasil, dos Estados Unidos e etc. De um modo geral. Porque eles têm vários juros. Eles têm os juros de curto prazo, médio prazo, longo prazo, juros para isso, juros para aquilo, enfim, é uma dinâmica diferente. Então ontem eles divulgaram a decisão de juros, tanto de 1 ano quanto de 5 anos. Todas as duas ficaram inalteradas, tá? E o mercado esperava um corte, pelo menos na de 5 anos, que é onde principalmente esses juros de 5 anos, estimularia mais, o setor imobiliário e etc. Isso não aconteceu, tá? No comunicado, a China informa que outros estímulos serão anunciados, que não esse corte de juros, para o mercado aguardar. O mercado segue aguardando desde o início do ano, inclusive. Mas vamos lá, o fato da China não ter cortado os juros por lá para estimular, com o intuito de estimular a economia, fez com que as bolsas da Ásia fechassem no negativo. Somada a negatividade das bolsas de ontem, dos mercados de ontem aqui da América, dos Estados Unidos e etc., foi só a cereja do bolo aí para as bolsas da Ásia fecharem no negativo e foi o que aconteceu, ok? Commodities, minha gente, se a gente olhar o minério de ferro, ele tá dentro da estabilidade, ele subiu mais um pouquinho, tá? Mas nada estratosférico, de qualquer forma. O minério de ferro, ele tá subindo, depois dos saltos que ele deu na semana passada, retrasada, né? Ele tá subindo de escadinha aí, o que é bom pra nossa Vale, né? Mas vamos lá. E o petróleo realiza parte da alta dele dos últimos 3 meses. Mas é só uma parte bem pequena da alta. Tá, minha gente? O petróleo que chegou, o Brent chegou a bater 95, 96 dólares ontem, se eu não me engano. E ele realizou aí, fechou pelo menos o Brent a 93. Acho que é isto. Porque dá reflexo que eu não consigo ver pra vocês. Mas enfim, ainda assim é um patamar muito alto. Há quem diga que o petróleo, a depender da demanda de inverno da Europa e dos Estados Unidos, vai chegar nos 100 dólares. Inclusive o Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, ele menciona sobre isso. Ele fala assim, olha, se o petróleo sobe, mas depois ele desce, ok. Agora, se o petróleo sobe e fica insistentemente no patamar muito alto, isto eventualmente vai se refletir na nossa inflação, no cheio, com certeza, que pega esses itens voláteis, mas uma vez que o petróleo tá caro, né, minha gente? Transportador fica caro, logística fica caro, isso encarece alimentos, enfim, por aí vai. E isso acaba se refletindo eventualmente no CPI, no CPI núcleo, né? No CPI core, no núcleo do CPI, ok? Então ele traz essa preocupação aí em relação ao petróleo em uma de suas falas hoje durante a coletiva de imprensa, ok? De qualquer forma, temos hoje petróleo realizando parte da alta e o minério de ferro levemente positivo. Quando a gente vem aqui para as bolsas da Europa, minha gente, nós temos bolsas da Europa positivas. Vale lembrar que, quando teve a decisão de política monetária hoje lá dos Estados Unidos, as bolsas da Europa já estavam fechadas. E quando elas fecharam, as bolsas americanas estavam no positivo. As bolsas americanas viraram por causa da decisão de política monetária dos Estados Unidos, que eu vou comentar com vocês já já. Então, a Europa não pega este movimento de virada para o negativo que aconteceu nas bolsas dos Estados Unidos.
ok? Mas, de qualquer forma, as bolsas da Europa fecham positivas por um drive de lá. Hoje saíram dados de CPI do Reino Unido, ou seja, a inflação ao consumidor do Reino Unido. Vale lembrar que o Reino Unido está numa batalha árdua ali para conseguir abaixar essa inflação. É um dos países que está tendo mais dificuldade, inclusive, de controlar essa inflação, tá, minha gente? E aí eu vou falar para vocês aqui, ó, o CPI, o cheio, era esperado 7% de inflação, né? A gente já passou por essa fase aqui no Brasil. E o resultado veio 6,7. É um número bem abaixo do que era esperado. Pra vocês terem noção, o CPI mensal, ó, era esperado 0,7 positivo, veio 0,3, veio menos da metade. E quando a gente olha para o núcleo, que é para onde o Banco Central está olhando, também veio abaixo do esperado. O mercado esperava aí 0,6. Deixa eu subir aqui para eu ver melhor. O mercado esperava aí o mensal do Core CPI de 0,6 e veio 0,1. Muito bom, uma notícia muito boa. E do anual, do Core, ele esperava 6,8, veio 6,2. Ou seja, notícia muito boa pro Reino Unido. Isso acabou positivando as bolsas. Dá pra ver meu mouse aqui? Agora dá. Isso acabou positivando as bolsas lá da Europa, porque realmente essa notícia foi muito boa e elas fecharam antes do desastre lá dos Estados Unidos acontecer. Né? Mas vamos lá, minha gente. Entendida a Europa, bora para os Estados Unidos. Aqui nós tivemos bolsas pesadas nos Estados Unidos, tá? Por conta da decisão, não da decisão de juros por lá, por conta da fala do Powell, do comunicado do dot plot, que é o que o mercado estava esperando. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, que o dot plot é um gráfico que ele sempre sai nos comunicados da decisão de política monetária dos Estados Unidos, que traz a percepção individual dos dirigentes votantes na decisão de política monetária. Então, o que eles esperam para o fechamento desse ano, para o ano que vem, para o ano seguinte, e depois o geral. Vou mostrar para vocês. Tá, então o mercado queria saber assim, olha, o mercado já esperava que não ia ter aumento de juros lá nos Estados Unidos. Pois bem, foi exatamente isso que aconteceu. O Banco Central americano mantém a taxa de juros por lá em 5,5%, ok? Não teve uma alta. Acontece que se comparado às expectativas dos dirigentes do Banco Central americano desta reunião versus a última reunião, nesta reunião eles se posicionaram de maneira mais hawkish, de maneira mais dura, de maneira mais agressiva para combater a inflação. E isto estressou os mercados e fez com que as bolsas dos Estados Unidos fechassem no negativo. Eu vou abrir aqui para vocês, deixa eu ver onde que eu aperto aqui. Acho que é aqui. Pronto. Eu vou abrir aqui para vocês, ó. Esse daqui é o comunicado. Deixa eu dar um zoom aqui. Isso melhorou. Pronto. Esse daqui é o Summary of Economic Projections. Ele traz aí as expectativas dos dirigentes, é o que eu acabei de comentar com vocês, que é divulgado durante a decisão de política monetária por lá, nos Estados Unidos, tá? Eu vou me atentar com vocês aqui. Eu vou voltar nessa tabela, mas eu vou mostrar primeiro esse aqui para vocês, ó. Esse daqui é o dot plot, tá? É o gráfico de pontos, apesar do Powell mostrar um mais bonitinho na reunião. Esse daqui é o gráfico de pontos. Cada bolinha é um dirigente, tá? Então, aqui é no ano, então nós temos 2023, 24, 25, 26 e o long term aqui, né? E aqui, qual é a expectativa dirigente a dirigente em relação à taxa de juros lá dos Estados Unidos? Deixa eu trazer isso aqui mais pra cá. Aí, pronto. Então, vamos lá. Em 2023, minha gente, 12 dirigentes, 12, aqui se você contar essas bolinhas vão dar 12, contra 9 dirigentes acreditam em mais uma alta de juros, que é aqui que a gente olha, tá em 5,5, 9 acreditam em manutenção, 12 está na linha de cima, então acredita em mais uma alta de 0,25 bips na taxa de juros dos Estados Unidos. Lembrando, nós temos 2 reuniões ainda até o final do ano. Essa aconteceu agora e tem uma em novembro, uma em dezembro. O mercado, dados os indicadores econômicos, principalmente o arrefecimento relacionado aos indicadores de mercado de trabalho e tal, acreditavam, seguem acreditando, na verdade, vou mostrar para vocês, mas acreditavam que a alta de juros dos Estados Unidos acabou, que essa é a taxa terminal e que agora a discussão é por quanto tempo eles vão manter essa taxa, até que a inflação chegue na meta de 2% e eles possam finalmente começar a especular aí os cortes de juros lá dos Estados Unidos. Eu até mostrei para vocês ontem que a expectativa estava para junho ou julho do ano que vem, pelo mercado, ok? Bom, só que o que acontece é que isto mudou. E
Por que mudou em relação à última reunião? Aí eu vou voltar mais importante até do que essa própria tabelinha aqui, ou então pra gente entender essa tabelinha aqui, a gente volta aqui, ó. Aqui. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem direito. Tá. Pronto. Então a gente volta pra cá, tá? Então vamos lá. Olha só, primeiro, essa primeira linha aqui traz qual é a nova expectativa do PIB dos dirigentes americanos, do Banco Central americano, versus a última reunião. Então, vejam, para 2023, o Banco Central americano agora acredita num PIB de 2,1% versus 1% do mês passado. Tipo, é uma mudança muito gritante, minha gente. Muito gritante. Tá, gente? Eles dobraram a expectativa para o PIB americano para este ano. E quanto maior o PIB, significa que mais forte está a atividade interna do país, e quanto mais forte é a atividade, mais inflação. Então, isso é um comunicado hawkish, tá? Para 2024, o mercado esperava 1,1, na última reunião subiu para 1,5, e para 2025 para frente, acho que manteve, né? Pronto. Quando a gente olha a taxa de desemprego, o Banco Central americano acreditava numa taxa de 4,1, agora que já é baixa para os Estados Unidos, e ele, assim, para controlar a inflação, né, minha gente? E agora eles acreditam numa taxa de desemprego menor ainda, de 3,8 esse ano. Para o ano que vem, 4,2. Eu vou ter que trazer isso aqui para cima para conseguir ler. 4,5 versus 4,1, e isso permanece aí para 2025. Tá? Então, assim, vamos lá. Isso é outro comunicado hawkish dos membros do Banco Central americano. Eles esperam que o PIB suba, isso é inflacionário. Eles esperam que a taxa de desemprego caia, isso é inflacionário, isso para esse ano, né? Bom, inflação, eles acreditavam numa inflação de 3,2, que é o PCE, né? Acreditam agora em 3,3. Então, eles acreditam que eles acreditam numa inflação maior do que eles acreditavam na última reunião, tá? O core de 3,9 para 3,7, eles acreditam que pelo menos o core vai dar uma caída, tá? E aí, minha gente, o que eu queria mostrar para vocês aqui, ó? A taxa de juros terminal deste ano, eles acreditam em 5,6. Era 5,6, eles acreditam em 5,6. Tá? Média. Se a gente tá hoje numa taxa de 5,5 e a média é de 5,6, bom, vê-se que eles esperam mais um aumento de juros por lá, que provavelmente pode ser de 0,25 pips, até o fim do ano. Agora, vejam que interessante para o ano que vem. Para o ano que vem, eles acreditavam que a taxa de juros terminal seria de 4,6, ou seja, uma queda de 100 base points na taxa de juros terminal desse ano para final do ano que vem. Agora, eles mudaram de ideia. Eles acreditam numa taxa de juros 5,1, ou seja, uma queda de só 0,5. 50 bips. 50 base points. 50 bips, né? Certo? Ou seja, é o discurso que muita gente tem falado, é o termo que muita gente tem falado por aí. Higher for longer. O que isso significa? Que o juros vai ter que ser mantido alto por mais tempo nos Estados Unidos. Essa tabela reflete isso. Essa tabela reflete em todas as linhas, praticamente, o quão hawkish este comunicado foi, tá? E que agora o Banco Central americano acredita que o juros precisará ser mantido alto por muito mais tempo do que o que eles esperavam na última reunião, que foi em junho, e isto é hawkish. E quanto maior os juros, o que acontece com as bolsas? Caem. Certo? Na entrevista coletiva do Jerome Powell, que acontece logo depois desse anúncio da divulgação desse comunicado, ele manteve esse discurso. Assim, ele seguiu nessa linha desse discurso. Por isto, deixa eu ver se é aqui que eu aperto. Pronto, voltei para cá. Por isto, tivemos aqui bolsas americanas virando depois desse comunicado e fechando no negativo. Eu preciso mostrar uma coisa aqui para vocês. Olha que interessante, para fechar esse tema. Quando a gente vem aqui, ó, eu sempre mostro esse quadradinho aqui para vocês. Quando a gente vem aqui nas estatísticas, deixa eu abaixar aqui, vou dar até uma atualizada para a gente ter certeza que pegou a última versão. Pronto. Na reunião, essa aqui é a reunião de novembro. Essa aqui é a expectativa do mercado para o que vai acontecer na reunião de novembro, atualizada já com o que aconteceu no dia de hoje.
tá? O mercado segue acreditando que não vai ter um aumento em novembro. Por mais que toda essa explicação que eu fiz para vocês aqui tenha mostrado que ou em novembro ou em dezembro vai ter mais um aumento. Mas o mercado não está acreditando nisso. Então o mercado segue acreditando, olha, era 70% até ontem, que o mercado espera que os juros serão mantidos na reunião de novembro e subiu para 71%, praticamente andou de lado. E quando a gente olha a reunião de dezembro, vamos no current aqui, quando a gente olha a reunião de dezembro, até ontem 59% do mercado acreditava numa manutenção de juros, isso caiu para 53%. Mas não é nada, foi uma queda... Bom, 50 aqui é dúvida, né? Mas assim, o mercado ainda não comprou na prática este novo aumento, tá? Ele vai seguir na dúvida. Isso que eu queria mostrar para vocês. Bom, voltando aqui, bolsas dos Estados Unidos, então, fecham negativo por causa disso, tá? Quando a gente olha a nossa bolsa aqui no Brasil, ela se salva hoje, fecha positiva, tá? Mas vale lembrar que ela estava muito mais positiva no dia de hoje. Ela chegou a bater mais de 1% de alta, ok? Só que na virada da Bolsa Americana, a gente acaba devolvendo parte dos ganhos aí e fecha marginalmente positiva. Mas ainda assim, conseguimos fechar no positivo, ok? Nós tivemos uma movimentação forte no início da manhã aí relacionada, por exemplo, a Vale, do minério de ferro. E assim, parte dessa positividade da nossa bolsa hoje, minha gente, já é uma precificação da nossa decisão de política monetária que acontece agora. Para manter, que a expectativa é de um corte de juros de 0,5. E o mercado quer saber se, primeiro, como que o Banco Central vai se posicionar em relação à alta do petróleo e em relação aos riscos fiscais do país que voltaram. Porque risco fiscal, a depender da proporção que ele toma, é um impeditivo para cortes de juros futuros. Não estou falando do corte da reunião de hoje. Cortes futuros. Ele segura os juros mais altos. Riscos fiscais. Ok? Então, qual é a visão do Banco Central para os riscos fiscais que voltaram? Qual é a visão do Banco Central para o petróleo? E se o Banco Central vê cortes mais agressivos daqui para frente. Então, o mercado vai querer essas respostas a partir do comunicado que vai sair junto com o anúncio da taxa de juros. Mas, de qualquer forma, a nossa bolsa, ela estava bem positiva, já precificando essa queda de juros por aqui. Aí, ao contrário dos Estados Unidos, se os juros caem, a bolsa sobe. Bom, falando de dólar, minha gente, o dólar, no mundo, ele estava, de certa forma, negativo, tá? O nosso dólar fecha levemente positivo aqui, mas seguindo essa virada de mercado. O dólar estava negativo no mundo e com esse comunicado mais hawkish do Banco Central americano, o mercado vira, mercado de câmbio, o dólar vira e fecha positivo na maior parte dos seus pares, tanto emergentes quanto na cesta DXY. Ok? Então tivemos dólar positivo por causa da decisão de política monetária dos Estados Unidos, bolsas negativas, a nossa devolve boa parte da alta. A Europa não viveu isso porque ela já estava fechada. Provavelmente a gente vai ver essa movimentação nas bolsas da Europa quando elas reabrirem. Ok? Bom, espero que tenham entendido, espero que para quem opera tenha aproveitado as movimentações e amanhã eu trago mais detalhes aí da nossa decisão de política monetária por aqui. Deixa eu ver se pelo menos saiu a decisão, que aí eu já faço o anúncio aqui na reunião para vocês. Não saiu a decisão. Então, a gente vai acompanhando e eu comento depois. Beijo, deixem um like e até o vídeo de amanhã. Tchau!